Bom, pessoal, essa aula que eu tô gravando aqui é pra gente tirar as dúvidas, pra mim sanar as dúvidas de vocês de todo o conteúdo que a gente tem explorado nessa semana, tá? De funções afim. Na aula passada, nas aulas passadas, eu dei uma definição para vocês, uma definição do que era uma função afim. Uma definição teórica, tá? Que aqui tem a fórmula geral de como é a forma, como é composta uma equação afim, tá? Como vocês veem aqui. E aqui diz que o A, o termo A, que acompanha o X, é o coeficiente de X, e o B, o termo independente, tá? Até aí vocês poderiam entender ou não, tá? Mas eu gosto de fazer as coisas com exemplo, tá? Eu gosto que vocês vejam na prática. Nada como aprender na prática. Aqui, ó. Aqui tem diversos exemplos de funções para vocês, tá? Pela definição, pela definição, o A é o coeficiente de x. É sempre o termo que acompanha o x, tá? E o B é o termo independente, ou seja, é o número sem letra alguma, tá? Nesse caso aqui, quem é o termo que acompanha o x? Aqui é o 2, né? Vamos botar. Nesse caso aqui, quem é o termo B? Quem é o termo independente? Sem letra alguma, não acompanha ninguém, tá sozinho? É o 9, tá? Aí vem uma grande dúvida ao fazer os exercícios, realizar as atividades, quando chega uma expressão assim, ó, 3x, tá? Quem é o A? Obviamente é o 3, quem está acompanhando o x. E quem é o B? Muitos de vocês podem não colocar nada aqui, porque vocês acham que não tem nada. O B não existe. Mas o B existe sim, e o valor do B é 0. Tá? Sempre que não aparecer o B, vocês coloquem 0. Tá? O único termo que não pode ser igual a 0 é o A. Tá? Pela regra da definição aqui diz, ó, o A tem que ser diferente de 0. Ou seja, o A sempre tem que aparecer. Diferente do B. O B aqui, ó, não está visível, mas ele está aqui. Ele é igual a 0. Mas o A não pode acontecer isso, tá? Outro exemplo. Menos 5x mais 12. Quem é o A? O A aqui, muitos de vocês vão colocar 5. Porém, sempre vocês devem acompanhar o sinal da função, tá bom? Então, não é 5, é menos 5. Olha aqui. Quem é o B? O B é 12, ok? Aqui, muitos de vocês também podem criar uma regra de que sempre o primeiro termo é o A e sempre o segundo é o B. Mas, na verdade, pode acontecer de aparecer funções que estão sem ordem, como aqui, tá? O A não é o primeiro termo aqui, mas o A é sempre quem acompanha o X, tá bom? Aqui ela tá fora de ordem, o A não tá aparecendo como primeiro termo. Ó, então o A aqui é menos 2, tá? E o B aqui é 4, tá? Mesmo ele estando fora de ordem, tá? Então vamos avançar. Função crescente e decrescente, tá? Que a gente estudou nas últimas aulas. Aqui também é uma definição teórica. Se A for maior que 0, a função é crescente. Se A for menor que 0, a função é decrescente. Vamos ver na prática, tá? Que só teoria vocês não vão entender. O que ele quer dizer se o A for maior que 0? Se o A for positivo, tá? Se o A for positivo, a nossa função vai ser crescente. Nesse caso aqui, ó, o A vale quanto? Vale 2, tá? Não vale menos 2. É 2, 2 positivo. Então, a nossa função é o quê? Função crescente, tá? Aqui, de novo. Quanto nosso A vale? Nosso A vale 3. Não vale menos 3. Então, nossa função, novamente,
é uma função crescente. Porque o A é maior que zero, tá? É positivo. Aqui, quanto vale nosso A? O nosso A vale menos 5. Por isso a importância de sempre botar o sinal, nunca esquecer. Tudo é importante, até vocês acharem os termos para os próximos conteúdos, quanto obedecer essa regra de sempre colocar o sinal. Olha, nesse caso, é menos 5, tá? O menos 5 é menor que zero, é negativo, então a função é decrescente. Decrescente. Aqui nesse outro exemplo, o A vale menos 2. Novamente, a função é decrescente, porque o menos 2 é menor que zero, é negativo. Por isso é importante que você sempre identifique antes, tá? E vocês tenham esse conteúdo na ponta da língua, tá? Porque a maioria dos outros conteúdos vem a partir desse, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês essas funções que a gente fez agora, tá? Identificando se elas eram crescentes ou decrescentes no gráfico, tá? Eu usei o aplicativo que logo depois a gente vai usar para as outras atividades, que é o GeoGebra. O GeoGebra é bem legal porque a gente lança as funções e eles constroem o gráfico para nós. Até vocês podem usar quando eu mandar vocês construírem, porque aí vocês verificam se o desenho de vocês está sendo construído certo ou não, tá? É uma prova dos 9, digamos. Aqui, ó, 2x mais 9 foi a nossa primeira função que a gente viu, né? Era uma função crescente. Olhem o gráfico de uma função crescente, ó, subindo, tá? Na segunda função, era uma função crescente também, que a gente falou, né? Então, vamos ver, ó, o gráfico subindo, tá? O 3x. Vamos ver a nossa terceira. A nossa terceira função, a gente disse que era decrescente. Vamos ver. Ó, tá caindo, tá? Decrescente. Nossa quarta função, a gente falou também que era uma decrescente, porque ela tinha o sinal negativo do A, o termo A, ó, decrescendo. Então, aqui vocês podem verificar do ladinho um e o outro a diferença de uma função crescente para uma decrescente, tá? Assim, olhando assim, vocês vão dizer, ah, a função é igual, tá? Olhem só, 2x menos 4 menos 2x menos 4. Só que o que altera uma e outra é o sinal do termo A, tá? Aqui é positivo e aqui ele é negativo. Então, o que está alterando é que um é positivo, outro é negativo, então um é crescente, outro decrescente. Vocês conseguem diferenciar bem aqui, ó, a reta da crescente e a decrescente, ó, como está sendo feita. Às vezes, para vocês verem, ó, é apenas um sinal no termo A que altera tudo, tá? Vamos para o próximo. Gráfico de uma função do primeiro grau. Bom, isso para vocês, muitos de vocês se confundiram, tá? Como eu vou construir o gráfico de uma função do primeiro grau? Eu não sei fazer, é muito difícil. Não. Vai ser dado para vocês uma função. Como a gente fez ali, ó. Tem várias funções que a gente utilizou, ó. Vai ser dado uma função qualquer para vocês, tá? Para a gente construir o gráfico, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que atribuir valores arbitrários para o x. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que dar valores aleatoriamente assim para o x, tá? A gente vai jogar, a gente pode jogar até 2 valores se a gente quiser, para a gente ir vendo qual o valor da função dos pontos que a nossa reta vai passar, tá? Aqui, nesse exemplo, eu quis dar mais pontos para vocês, para a gente poder fazer e treinar bem de bem, tá? Aqui, ó, sendo assim, iremos calcular a função para os valores de x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se vocês quiserem, vocês podem só calcular o 0, 1 e 2, o menos 2, menos 1. Eu quis
ficar mais completo, tá? Pra gente ir treinando. O que a gente vai fazer com esses valores que a gente está dando para o x? Vamos lá. O primeiro valor, como aqui, ó, que eu dei, foi menos 2, tá? A gente vai pegar a função que foi dada para nós, ó, foi essa função que foi dada, né? E a gente vai copiar até ali. 2 vezes. Quem é o x? Qual é o valor do x que estão dando para ele ali? É menos 2. Então, a gente bota aqui, ó, menos 2 mais 3. Igual a... Aqui a gente vai fazer a continha, ó. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. Menos 4 com 3, menos 1. Tá? Olhem, a gente substituiu, ó, o valor do x, ó. O x, nesse caso, a gente está dando menos 2, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, no lugar do x, tá? E a gente vai encontrar esse ponto onde a reta vai passar, ok? Próximo. Aqui, nesse próximo aqui, a gente deu o valor de x igual a menos 1. Faremos a mesma coisa. f de x igual a 2 vezes menos 1 mais 3 igual a 2 vezes 1, 2, mais com menos, menos, menos 2, com mais 3, dá 1, tá? Vocês viram, né, que eu fiz novamente a mesma coisa. Eu substituí o menos 1 aqui, ó, onde está o lugar do x, tá? E fiz o cálculo, ok? Isso é para a construção do gráfico, tá bom, gente? Próximo. F de x, tá, aqui tá a função normal, x igual a 0, tá? Que eu atribuí o valor para o x igual a 0. Vamos novamente. Aqui. 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0, mais 3 é 3, ok? Próximo. Aqui. Novamente. Vocês vão fazer com todos os termos arbitrários que vocês deram para o x, tá? Ó, 2 vezes 1 mais 3. Agora vocês vão entender o que vocês vão fazer com esses resultados, tá bom? 2 vezes 2, 2. Mais 3, 5. Tá? Próximo. Aqui, ó. X igual a 2, novamente. Pode até parecer meio chatinho para vocês ficarem fazendo, mas isso é um treino, tá? Ó, 2 vezes 2, novamente, ó, eu substituo 2 no lugar do x, tá? Mais 3. 2 vezes 2 dá 4, mais 3, 7. Ok? Tá. Agora, lembrem que eu falei para vocês que eu ia explicar o que vocês iam fazer com esses resultados de cada funçãozinho que a gente deu. Tá, olhem só. Aqui está a construção da nossa reta, do nosso gráfico da nossa função, tá? Olhando assim, antes de fazer, vocês já saberiam que esse gráfico era uma função crescente. Por que ele seria uma função crescente? Porque o 2, ó, é positivo, o termo A, ó. O termo que está acompanhando o x é o 2, tá? Então, ele é positivo e era óbvio que a nossa função ia ser crescente, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente fez? Esses aqui, essa tabelinha aqui, são os valores arbitrários que a gente deu para o x. Os valores que o x ia assumir nessa função, tá? Vocês lembram que a gente fez os cálculos de cada uma, tá? Ó, quando o x ali é menos 2, deu 1, quando o x... Tá, isso vocês já sabem, que a gente fez cada um, ó. Tá? A gente fez um por um, passo a passo, tá?
Aqui vocês vão ver que esses valores aqui são os pontos que ele vai passar, ó. Menos 1, um ponto, 1, outro, 3, outro, 5, outro, 7, outro. E assim vai ser construído a reta do gráfico. Até 2 pontos dá para construir uma reta, tá bom? Não precisava fazer tudo isso. Mas olha só, aqui vocês conseguem verificar a construção. E a partir daí, vocês mesmos, ó, vamos treinar. Vocês mesmos vão fazer os exercícios, tá? Eu sugiro para vocês, claro que não vai dar com a pandemia para vocês comprarem, mas quem tiver um caderno quadriculado, sabe, que tem essas listrinhas aqui, que fica até mais fácil de vocês se guiarem. Eu quero que vocês façam, quando eu pedir para vocês construírem um gráfico, com régua, tá? Bonitinho, eu não quero de qualquer jeito. Pode ser no próprio caderno, tá? Quem não tiver caderno quadriculado. Desde que fique bem claro os pontos, tá? E a distância também. Não adianta vocês botarem o ponto 1 aqui, o 2 aqui, o 6 aqui, tá? Eu quero bem o espaçamento, tá? Quero ver como é que vocês estão construindo. E vocês vão aprendendo, vão pegando a prática, fazendo os exercícios, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no WhatsApp que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos!